Caríssimos irmãos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui para falar com vocês a respeito da palavra de Deus. Temos aqui duas questões que foram colocadas, que na realidade vamos tomar como tema para nós abordar. As duas questões são as seguintes: por que razão os cristãos não usam calções? Versus por que razão as mulheres não devem colocar traje ou roupa de homem? São questões relevantes que nós na realidade gostávamos de tratar com os irmãos. Com a ajuda do Senhor, espero eu ser útil no que toca estas questões que foram colocadas. E eu gostava de responder as mesmas, me baseando naquilo que a palavra de Deus diz. Primeiramente, eu gostava de abrir o livro de Gênesis. Gostava de abrir o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3. Se você estiver ali com uma Bíblia, podes também abrir a tua Bíblia para desta feita acompanhar a leitura da palavra de Deus. Eu gostava de tomar Gênesis capítulo 3, o versículo 6 e o 7. Eu poderia muito bem ler outros versículos, mas como não gostava que o vídeo fizesse muito tempo, gostava de ser pragmático, gostava de ser também conciso. Se o Senhor nos ajudar, assim será. Em Gênesis capítulo 3, repito, versículo 6 e 7, e posteriormente vamos pular no versículo 21 de Gênesis. A Bíblia diz o seguinte: começando com o versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Pulando para o versículo 21, como disse, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Aqui no livro de Gênesis, repara que Deus havia estabelecido uma lei. O homem poderia comer de tudo aquilo que estava no jardim, mas do fruto que estava no meio do jardim, Deus havia determinado que o homem não tocasse na mesma. Se porventura o homem tocasse, certamente ele morreria. Repara que quando o homem tocou naquilo que estava proibido por Deus, o homem caiu em transgressão. Caindo o homem em transgressão,
aqui conseguimos compreender que eles perceberam que estavam nus. Eles perceberam que estavam nus, porque a princípio o homem, como também a mulher, estavam com o véu da santidade. Então, quando aquele véu da santidade foi quebrado, foi rompido, eles tiveram a percepção que estavam nus. E desta feita, eles fizeram para si aventais com folha de figueira. E quando aquilo aconteceu, posteriormente, a voz do Senhor estava a soar, passeava sobre o jardim, clamando Deus, Adão, Adão. O Adão, juntamente com a sua esposa Eva, se esconderam. Quando Deus questiona a ambos, ou pergunta a ambos, eles disseram que, ou Adão disse que se escondeu porque estava nu. Deus já sabia de antemão que Adão havia cometido transgressão. Então Deus questionou Adão se o mesmo tinha tocado naquilo que não era permitido ele ter tocado. Então Adão apresentou o pretexto, a desculpa que todos nós sabemos. Como aqui nós queremos tratar desta questão, por que razão os cristãos não usam calções, versus, que é o sentido oposto, por que razão as mulheres não devem usar roupas de homem, vice-versa. Então, eu quero na realidade mostrar, de acordo com a Bíblia, que quando o homem descobriu que estava nu, ele fez para si aventais com folha de figueira. E Deus reprovou aquilo para ser as vestes que eles andassem com eles publicamente. Deus reprovou aquilo. Quando Deus reprovou, no versículo 21, vamos só reler, por favor. A Bíblia diz: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Implica dizer que quando Deus os vestiu, havia reprovado os aventais. Vamos entender que os aventais são as roupas interiores. Essas foram reprovadas por Deus para serem usadas publicamente. Amém? Estas mesmas roupas foram reprovadas para serem usadas publicamente. Deus fez para eles, com as peles dos animais, túnicas, que são roupas decentes, porque na realidade as túnicas são roupas que os cristãos usavam antigamente. Ou seja, antigamente, em toda a sociedade, as pessoas usavam túnicas e os mantos. Os mantos estavam sobre as túnicas. Amém? Então, aqui, se você pesquisar na internet, eu convido você a fazer tal coisa, a pesquisar na internet, vais constatar como eram as túnicas. Eram roupas longas que chegavam até os tornozelos. Agora, aqui você consegue ter uma pequena noção que quando eles fizeram para si aventais,
Deus havia reprovado, de modo que eles não deveriam andar com os aventais publicamente. Deus reprovou aquilo para que fosse apresentado publicamente, e Deus mostrou a eles a maneira correta de se vestir. Isso implica dizer que a ideia que eles tinham da folha de figueira era uma ideia estabelecida pelo diabo. Porque se assim não fosse, eles não deveriam fugir da presença de Deus. Repara que o mundo tem insinuado que eles comeram de uma certa maçã. Se porventura uma maçã faz compreender que as pessoas estão nuas, então nós teríamos que partir do pressuposto que devemos ter mais maçãs para distribuirmos nas pessoas que têm andado nus nas ruas. Então aqui você consegue compreender que na realidade não foi nenhuma maçã, mas sim foi um ato sexual é que fez com que o véu da santidade fosse quebrado, e eles daí perceberam que estavam nus. Daqui você já consegue ter uma noção que os cristãos não devem de modo algum andar com calções. Talvez você diria que os sacerdotes usaram calções. Eu diria para ti, sim, os sacerdotes usaram calções, mas aqueles calções, Ezequiel capítulo 44, você pode pegar o versículo 16 em diante, vai perceber que quando eles entravam no santuário, se você não sabe o que é santuário, santuário quer dizer o lugar mais santo. Quando eles entravam no santuário, os levitas, que na realidade eram sacerdotes, eles tinham que estar com calções por causa do suor, do calor. Então, aquilo era permitido eles fazerem por Deus. Mas isso não implica dizer que os sacerdotes tinham simplesmente calções. E os calções que eles usavam partia da cintura até ao joelho. Então, aquilo era uma coisa que era permitido por Deus. Agora, você também pode apresentar um outro pretexto que as pessoas têm dito sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes três homens que foram lançados na fornalha, que havia sido aquecido 7 vezes mais do habitual. Repara que eles foram lançados com calções, mas isso não quer dizer que eles simplesmente estavam com calções. Se eles foram lançados na fornalha, a ideia apresentada aí de que eles tinham calções, com certeza é que eles tinham que ser queimados rapidamente. Então, isto não tem nada a ver com a ideia de que tu deves usar calção. Repara que a Bíblia está a mostrar que José, dentre os seus irmãos, era mais amado pelo seu pai Israel, que fez para ele uma túnica com várias cores. Então você consegue compreender, se você constatar mais, na Bíblia
você vai ver centenas de pessoas que usavam túnicas, tanto homens como mulheres. As túnicas eram roupas decentes, eram roupas que não apresentavam de modo algum a nudez tanto do homem como da mulher. Implica dizer que ambos vestiam decentemente. Agora, o calção, se tu não sabes, é a roupa interior de uma mulher. Isto quer dizer que quando um homem usa calções, ele é efeminado. Na gíria tem dito panina. Às vezes você tem a desculpa que deve usar um calção para arejar, como se diz, um calção curto para o final de semana. Meu irmão, você está a ser efeminado. Você está a agir como uma mulher. Eu quero, na realidade, apresentar mais capítulos e versículos que falam sobre a Bíblia, ou seja, que a Bíblia mostra. Vamos pegar Gênesis capítulo 37, versículo 3. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Amém? Em Êxodo capítulo 28, versículo 4, diz o seguinte: isto era a orientação que Deus estava a dar a Moisés, o que ele tinha a fazer. Gênesis, ou seja, Êxodo capítulo 28, versículo 4. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. Vê que aqui Deus está considerando que estas eram vestes santas para os sacerdotes. Na realidade, você vê aqui uma expressão e um éfode. Esse éfode, na realidade, é uma túnica específica para os sacerdotes. Logo, isso indica que era uma veste santa e específica para os sacerdotes. Então, você aqui começa a ter já a compreensão que tanto homens como mulheres antigamente vestiam decentemente. E as túnicas, havia alguma diferença nelas. Com isto quero dizer no que toca às túnicas femininas e masculinas. Eram diferentes. O estilo de túnica que era apresentada para um homem não era o mesmo para uma mulher. Como disse, repito, se tiveres dúvida como as pessoas se vestiam antigamente, pesquise na internet o que são as túnicas. A internet lhe vai passar a informação com coerência. E hoje, pela graça de Deus, temos telefones. E você pode fazer uma pesquisa
no que toca a Bíblia, escrever a palavra túnica, e você verá tantos capítulos com dizer de túnicas. E aí você há de perceber que as pessoas antigamente vestiam-se com túnicas. Amém? Eu quero continuar, quero prosseguir, de modo que possa ser útil. Vamos em Joel capítulo 2. Amém? Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, vamos pegar o versículo 12 e o 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Repara que aqui a Bíblia está a dizer para nós convertermos ou nos convertermos a Deus com todo o nosso coração, com jejuns e choros e prantos, para nós não rasgar as nossas vestes, mas sim os nossos corações. Se porventura você tem um coração de pedra, a Bíblia está a questionar, ou seja, está a apresentar que você deve rasgar o coração e não as vestes. Então, as pessoas hoje têm rasgado as vestes, uma vez que você também pode reparar que as roupas vêm já reduzidas da fábrica. Então, é hora de você constatar o que a palavra de Deus diz. Então, aqui a palavra de Deus está a mostrar que não é para nós rasgarmos as nossas vestes, mas sim os nossos corações. Implica dizer que esse coração deve sofrer agora uma transformação. Se ele é de pedra, agora é chamado a ser convertido a um coração de carne. Amém? Vamos agora abrir a Bíblia, isto é, a Bíblia no livro de Apocalipse está a dizer, eu sei as tuas obras. Então, você vendo que a Bíblia está a clamar, dizendo que sabe as nossas obras, é o Deus que está a dizer que sabe as nossas obras. Alguém que se diz que é rico, mas Deus diz que ele é pobre. Apocalipse capítulo 3. Alguém que diz que vestiu, mas Deus diz que está nu. Isto é Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu.
Hoje você pode constatar que na realidade a nudez não é pura e simplesmente natural. A nudez também é espiritual. Vê que no 18 ele diz o seguinte: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Então, Deus não quer que apareça a vergonha da nossa nudez. Irmão Branham me diz que uma mulher, quando coloca aqueles calções, ela quer que um homem lhe assobia. Então, ela faz aquilo propositadamente. Há mulheres que, quando sai à rua, se não for chamada, ela se preocupa com aquilo. Eu te quero dizer, minha irmã, se você tem saído deste jeito, com essa linha de pensamento, eu quero dizer que faz com que você saia assim, é um demônio. Porque quando você sai deste jeito, com aqueles calções curtos, você está sendo um instrumento do diabo. Agora, não são os bares que levam mais pessoas para o inferno. São as mulheres que apresentam um índice grande de imoralidade, que levam mais homens para o inferno. Se você não sabe, a mulher é a arma principal do diabo. O diabo tem investido muitíssimo a vocês, as mulheres. Vê, no princípio, em Gênesis, Gênesis quer dizer princípio, e é o primeiro livro da Bíblia, quer dizer origem. E você vai perceber que em Gênesis, a primeira vez que eles perceberam que estavam nus, cozeram para si folhas de figueira. Implica dizer que estavam seminus, simplesmente cobriram os órgãos, a vagina e o pênis. E quando Deus viu aquilo, Deus reprovou aquilo para ser público. Implica dizer que Deus reprovou o avental para que não fosse roupa pública. E hoje vocês têm andado com aqueles calçõezinhos, e nós também temos visto homens deste jeito. Irmão Branham está a falar a respeito do exército, que posteriormente nos seus dias iam andar com calções. Ele disse que teríamos um exército de efeminados. Por que razão? Porque andariam de calções. E se tu não sabes, meu irmão, os calções são roupas interiores das mulheres. E hoje você vê diversos homens efeminados. Amém? E vê que a Bíblia aqui está a chamar a atenção para que não apareça a vergonha da tua nudez. E vê, para aquelas mulheres que têm como profissão servir ao Senhor, a Bíblia estabelece alguma coisa para elas. Isto é, em 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Vamos ler. Semelhantemente, recomendo que
as mulheres se vistam com decência, com modéstia e discrição. Noutra versão vem que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor. Em direito, digamos, atentado ao pudor. Atentado ao pudor quer dizer atentado à vergonha. E hoje as mulheres apresentam a sua vergonha porque elas estão com sede de beleza. E essa beleza é artificial, essa beleza é carnal, essa beleza é diabólica. Porque a mulher pode ser bela, mas naturalmente. Uma mulher vestida decentemente. É muito bonito ver uma mulher vestida decentemente. Mas vê que